Tá certo, a gente vai trazer agora um outro destaque, importante inclusive aqui para as pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan News, porque após o líder do MST, João Pedro Stedley, dizer que o número de famílias assentadas foi o pior em 40 anos, o ministro Paulo Teixeira rebateu e afirmou que o número de assentamentos em 2023 foi o maior desde 2015. De acordo com o chefe do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, 7.200 famílias foram assentadas este ano. Paulo Teixeira disse também que as metas de 2024 serão definidas em março e que as famílias serão destinadas a assentamentos de terras em estoques do INCRA, terras transferidas de devedores da União e também terras desapropriadas para fins de reforma agrária. Você, Cristiano Beraldo, há uma diferença, então, em relação ao que disse João Pedro Stedley, principal nome do MST, que disse que o ano de 2023 foi o pior dos últimos 40 anos para o movimento do MST. Já o ministro disse que não, foi um ano muito produtivo, inclusive. Tem alguma coisa de errado, né? Bom, a natureza do movimento é errada, né? E você vê que não foi por falta de prestígio, porque o João Pedro Stedley, inclusive, fez parte da comitiva oficial do presidente da República, que foi a China. Então, prestigiado ele está. Mas é esse sentido de ser beligerante, né? Dessa imagem, dessa concepção daquele que não respeita o próximo, não respeita a propriedade privada, não respeita o processo judicial, está habituado a tomar as coisas ao invés de usar os instrumentos democráticos estabelecidos, os instrumentos legais, para conquistar o que ele quer, em tese, ali para os seus apoiadores e tal. Não se trata disso. O que eles acabam proporcionando é dinheiro ali para muitos, proporcionam votos para vários dos candidatos. A gente viu isso de forma muito clara na CPI do MST, onde havia ali um grupo de parlamentares que declaradamente protegiam, defendiam os atos do MST, que são indefensáveis num país democrático. Então, perdão, essa dinâmica de relação entre o governo, que se coloca ali para fazer todos os sinais, as sinalizações de apoio ao movimento, mas aquilo que o movimento realmente quer é insaciável, é impossível se manter o movimento saciado, porque ele vive justamente de pleitear mais e mais. Você, delegado Palumbo, dissonância de falas entre o líder do MST e também o ministro Paulo Teixeira. Aí cabe bem aquele ditado, né? Os amigos que nos ferram, né? E literalmente, eles estão batendo cabeça entre eles, né? O Beraldo falou da CPI do Sem Terra. O que a gente viu ali, eu acompanhei, embora o meu partido não tenha me colocado na mesa, não quis me colocar na mesa, é uma coisa horrorosa com as pessoas. Enfim, para mim não é um movimento social, eu não sei se eu posso falar isso aqui na Jovem Pan, é um movimento criminoso que a gente tem visto desse movimento, invasões de terra, tirando proprietários de suas casas, de suas propriedades, invadindo, e agora eles ficam aí batendo cabeça, um desmentindo o outro, a gente não sabe quem está falando a verdade, mas essa declaração então quer dizer que o Bolsonaro tinha razão, que ele fez muito mais do que eles estão fazendo agora. É isso. Agora, a questão que envolve esses movimentos como o MST e também outros que atuam em vários estados do Brasil, Cristiano Beraldo, tem muitos defensores em partidos políticos de esquerda. Você acha que, em função dos debates que vêm se desenvolvendo, inclusive no âmbito do legislativo, o governo não conseguiu fazer tudo que esses movimentos esperavam? E será que esse Congresso mais conservador permitirá? Não, na verdade é impossível saciar esses movimentos sociais porque não tem fim. Não tem fim. O objetivo deles é ser um movimento social. Eles não querem completar uma missão. Todo mundo acaba o movimento. Exatamente. Então, o que se espera, por exemplo, o MST? As pessoas ficam ali, não, eu tenho direito à terra, mas eu também quero ter direito à terra. Por que eu não tenho direito à terra? Eu trabalho, pago imposto, eu também quero a terra. E aí você fica sempre naquele processo. A gente viu cenas gravadas, manifestações que correm aí pela internet, pessoas que são usadas, são manipuladas, usam de violência, invasões armadas que tiram
proprietários de terra, às vezes proprietários ali que estão trabalhando com a sua família, são expulsos de suas terras para que essas ocupações aconteçam. Qual é a produtividade dessas ocupações? Aí depois vem um blá 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 dizendo que há uma produção recorde mundial de arroz orgânico. Ora, faça-me um favor. A cortina de fumaça que ele joga aqui no Parque da Água Branca. E aí vai um monte de esquerdista caviar lá e fala, olha que maravilha. E aí, delegado, tem esse lado. Porque o discurso social num país tão desigual como o Brasil, ele é muito sensível, sobretudo, para aquelas pessoas que vivem a realidade das cidades. Então você pega um jovem, aí tem o professor falando para ele, olha como o pobre sofre no Brasil, olha a realidade dessas pessoas que não têm uma terra, que não têm como criar seus filhos, porque existem os grandes latifundiários. Mal sabem esses jovens que o grande latifundiário é aquele que arrisca milhões todos os anos para fazer um plantio, fica ali dependendo de sol e de chuva. Sustenta o país, né? Exatamente, para poder fazer uma colheita, Caniato, e mandar isso embora, gerar divisas para o Brasil. Agora, rapidamente, delegado, há semelhanças entre um movimento como o MST, por exemplo, e os movimentos que buscam moradia nas grandes cidades? Com certeza. Modus operandi é semelhante? Não, quem invade não são os que ficam, eles cobram aluguéis, não tem ninguém bonzinho lá não, como eles querem jogar na propaganda quando eles fazem essa exposição aqui no Parque da Água Branca, aqui em São Paulo, que eles colocam o arroz orgânico, tudo uma maravilha. Não é nada disso, não. Eles vão na violência, a equipe que invade não é a mesma que vai morar, as pessoas têm que pagar aluguel. Eu acompanhei a CPI, eu participei ali, eu fiquei atentamente ali, embora o meu partido tenha me vedado de participar efetivamente. Até imagino por que eles fizeram isso daí. Mas, enfim, é um movimento, para mim, é um movimento criminoso que vira dinheiro, que eles não têm intenção de assentar ninguém, porque se eles assentarem todo mundo, acaba o movimento e aí eles vão fazer o quê? Eles subjugam essas pessoas que estão lá, esperando lá a propriedade da terra por 10, 15, 20 anos, como a gente ouviu de relatos, e ficam ali se sustentando através de... Os líderes não moram num acampamento, eles moram em casas melhores. E aqui em São Paulo, quando caiu, num passado muito recente, aquele prédio que pegou fogo, era invadido, foi investigado, era um grupo de criminosos que cobrava aluguéis, subjugava aquelas pessoas que estavam ali, não tinha para onde ir e era obrigado a pagar aqueles aluguéis. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando, naturalmente, claro que existem muitos trabalhadores que necessitam de terras, fazem essas solicitações aos órgãos competentes, há muitos movimentos sérios, a gente tem que destacar isso aqui na programação e a gente vai seguir acompanhando e trazendo, claro, as informações para você.